Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no podcast da Novais Etiquetas. A gente faz rótulos, mas nesse podcast não tem rótulos e estamos fazendo mais um episódio hoje com uma convidada muito especial porque ela faz parte do dia a dia da IDR, que é uma das principais parceiras da Novais. Está conosco a Matu e também está conosco o Theo, que a gente já conhece. Sejam bem-vindos, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada, é um prazer. Tudo bem, Carlos? Como vai? Tudo certo. Mais um bate-papo sobre tudo o que acontece nesse mundo da parceria dos rótulos. A IDR é um dos principais fornecedores, parceiros desse trabalho. Matu, me explica um pouco como o trabalho da IDR se vincula com o trabalho da Novais. Como um coexiste com o outro? A Novais é essencial para a IDR na parte do fornecimento do cliente, das informações, o que o cliente precisa, das informações do rótulo, informação técnica para que a IDR forneça qualidade, especificamente do produto, da quantidade, do prazo principalmente. Então, sem as informações técnicas, quantidade, prazo que a Novais fornece, a IDR não tem como fornecer. Então, essa parceria consiste em prazo, quantidade e todas as especificações do cliente, para que a gente possa fornecer um bom trabalho e especificações do cliente. Por isso é importante essa parceria e tem funcionado grandemente até agora. Em diversos momentos, a gente conversou, inclusive com o Enio, né, com pessoas que são representantes da IDR, e o termo parceria se aplica de uma forma não muito comum, né? Porque existem parcerias, mas uma parceria que dure tanto tempo é diferente. Qual é o principal motivo para essa parceria ter durado tanto tempo, Theo? Então, acho que é a confiança mútua, né? A confiança do Enio no nosso trabalho, né? A IDR é muito mais que um parceiro, né? A IDR já faz parte da vida da gente aqui, né? São 20 anos juntos e então tem muita confiança, né, da minha parte com eles, porque eles cumprem tudo aquilo que eu sempre preguei como representante, que era cuidar do cliente da melhor maneira possível. Sem o cliente não existe a empresa. A empresa ela vive em função do cliente. E o Enio, a IDR, eles captaram isso daí com assim, muita naturalidade. Então eu vi ali uma oportunidade que eu sempre quis em um parceiro, que era ter a mesma preocupação que eu tinha com os meus clientes, essa preocupação ser também da empresa. E eu tenho tudo isso na IDR, graças a Deus. Nesse último tempo, né, se deu uma participação, mais uma participação na Naturaltech, terceiro ano consecutivo, já teve participação em outras feiras também. A marca é muito importante, então levar a Novais para eventos desse tamanho, quão importante é para a marca Novais? Então, Carlos, as feiras elas começaram por conta de uma deficiência que hoje existe no mercado comercial. Antigamente, o departamento de compras das empresas, eles estavam cercados de especialistas. Cada comprador era especialista num determinado tipo de produto, num determinado tipo de insumo. Hoje não é mais assim. Hoje é uma pessoa só, 2, 3 no máximo, quando a companhia é muito grande, para comprar 2.000, 3.000, 5.000 itens, às vezes 200, 300 famílias diferentes. Com isso, perdeu-se muito aquela coisa que a gente tinha de marcar visita, sentar e conversar meia hora, 40 minutos com o comprador. E ficou muito difícil de você achar o comprador. Então, na feira, a gente tem a oportunidade do comprador nos ver. Né? A gente está ali, eles estão nos vendo. E quanto mais você participa, mais você é visto, e quanto mais você é visto, mais você é lembrado. E a ideia nossa é, quando falar em rótulo, lembrar da Novais. Quando a gente fala da parceria com a IDR, a gente teve a possibilidade de acompanhar vocês na última Naturaltech e você estava lá também fazendo parte da equipe Novais, mas com todo o conhecimento de qualidade que você tem do seu trabalho na IDR. Como foi essa experiência de uma Naturaltech depois de algum tempo? Porque na anterior você não estava, mas você voltou agora. O que você sentiu que melhorou? O que você sentiu que mudou enquanto à experiência de vocês para atendimento ao cliente e de participação mesmo na feira?
O cliente agora ele está muito mais preocupado com a qualidade, ele quer pegar o rótulo na mão, ele percebe a nossa responsabilidade com a qualidade, ele pega o rótulo na mão, ele pergunta a respeito de material, mas ele quer saber a respeito da qualidade e também da entrega. Ele quer saber a respeito dos prazos de entrega. E hoje, com a nossa certificação ISO, a gente tem essa rastreabilidade da matéria-prima, da qualidade, do prazo de entrega. Então, a gente pode oferecer para ele, através dessa certificação, essa garantia que a gente pode estar rastreando todo o histórico do processo, do pedido dele, desde a entrada do pedido até a entrega com um laudo de garantia da qualidade. Então, esse para ele é uma tranquilidade da entrega dele. Então, isso para ele é uma tranquilidade no envio do pedido. Então, quando a gente fala para ele que ele tem uma certificação ISO e conforme os nossos clientes que nós já atendemos, então você atende tal cliente, então que bom, para ele é uma garantia. Então, ele se sente muito tranquilizado. Então, quando a gente atende, a gente sente de perto essa vivência do cliente, porque quando a gente está na fábrica, a gente está muito distante do cliente. A gente está bem perto da solicitação, operação, né? Na operação e da solicitação do cliente através da solicitação do TEL, mas a gente está distante do cliente. E ali a gente está muito perto do cliente. O que o cliente quer, dos testes que ele faz, pegando o rótulo na mão, o teste que ele faz, se rasga, não solta. Então a gente vê os testes que ele faz e quando ele vê a garantia, a qualidade e quando ele vê que a certificação isso traz para ele isso através de um laudo também, a gente sente a tranquilidade dele. Então ver isso de perto para a gente trouxe uma tranquilidade muito em relação com aquilo que a gente entrega. Então trouxe para a gente um conforto em relação àquilo que a gente entrega. Então foi muito bom ter essa vivência com o cliente final, né? Porque a gente tem o nosso cliente intermediário, claro, mas a gente agora teve uma vivência com o nosso cliente final ali. Foi muito bom estar presente na Naturaltec e ter essa vivência. Porque é um aprendizado contínuo, né? Até mesmo uma coisa que chamou a minha atenção foi ver outras empresas parecidas com a Novais participando agora nas feiras. E vocês são pioneiros nisso aí. Como que isso impacta nesse relacionamento da parceria? Como foi sentir isso aí? Tem agora outros fazendo o que eu comecei. A gente se sente bem, né? Porque o mercado está aí para todos, né? Tem mercado para todo mundo. Então, a gente vendo que a nossa iniciativa está trazendo outras empresas para fazer o mesmo que a gente, só nos garante que nós estamos no caminho certo, né? Porque se a gente está sendo copiado, é sinal que as coisas estão dando certo, né? E falando aqui um pouco, né, da pergunta da Matu, isso é uma coisa que é muito importante e eu faço questão de levar o pessoal na feira por conta disso, porque quem está dentro da empresa, focado ali na operação, eles não sabem a dificuldade que nós temos na rua. Né? A rua ela não é fácil, ela não é barato, ela não é fácil. Ali você tem todos os percalços do mercado, né? Todas as dificuldades, todas as como que eu posso dizer? Todas as dificuldades em relação a condições comerciais, as condições de você hoje falar com a pessoa correta e ver a dificuldade que o cliente tem também. Porque existe também a dificuldade do cliente, que ele gostaria de ser atendido dessa forma e hoje o fornecedor dele atende ele de uma outra forma. Então, a pessoa do operacional, ela estando ali na feira, ela conversando com o cliente, ela sentindo a dificuldade que o cliente tem, isso é bom, porque ela leva para dentro da fábrica e vai fazer com que isso não aconteça na nossa empresa. Então, isso aí é uma coisa assim que não dá nem para medir. Vou fazer algumas perguntas que a resposta tem que ser curta. Desafio. Atendimento de excelência se resume em uma palavra, Matu. Qual que seria? Qualidade. Qualidade, perfeito. Teo, qual o principal aprendizado que a Naturaltec trouxe para vocês? Eu tenho certeza que o maior aprendizado é você ter aquele relacionamento ali direto com o cliente e entender quais são as necessidades, o que o cliente busca hoje. Nesse contato com o cliente, seja ele o mediador ou o cliente final, qual o principal desafio técnico que vocês enfrentam no dia a dia? É a qualidade, porque ali a gente conheceu o cliente que foi enganado. A gente conheceu o cliente que foi enganado por rótulo que descolava,
rótulo que dissolvia. Então, a qualidade acima de tudo e também no prazo de entrega. Então, qualidade no rótulo e qualidade no atendimento. Então, isso deu para perceber essa grande diferença que a gente pode estar atendendo. Mas tu tocou um ponto que é muito interessante de trazer aqui para a mesa, que acontece em todos os segmentos, né? Todo mundo tem concorrente ou empresa que faz o mesmo que a gente, né? O que acontece com aquele cliente que é enganado? Que ele contratou um serviço acreditando que é tudo aquilo e não recebe. Como é o trato que vocês fazem com esse cliente que chega com vocês, meio que desacreditando e botando todas as gráficas, todas as empresas do rótulo no mesmo saco? E falar, não, todos são iguais, eu já teve problema. Como que vocês resolvem essa preocupação do cliente? Então, isso acontece direto, né? Porque é assim que você está indo atrás de um cliente novo, por conta dessas deficiências. E aí o que a gente faz? A gente produz o rótulo dele, a gente pede para ele, fala, olha, você não precisa acreditar no que eu vou te falar, porque eu não vou falar mal da minha empresa, nem que ela fosse ruim, não é o nosso caso, graças a Deus, mas nem que ela fosse ruim eu ia falar. Então, assim, você nos deu uma oportunidade, você não vai perder nada, você não vai gastar nada com isso, me dá um arquivo seu, que eu vou fazer, vou reproduzir ele aqui, de algumas maneiras, e você vai ver que existe luz no fim do túnel. É interessante isso aí, porque o cliente precisa, às vezes, experimentar, né? Precisa ver isso aí. Quando você participou da Naturaltech e viu essas demandas dos clientes, qual o processo dentro da IDR para você levar essa experiência para a equipe? Porque lá na IDR vocês têm uma equipe qualificada em operação, que eles sabem, eles vêm, configuram as máquinas, conferem os rótulos, mas você chega para eles, qual é esse processo para eles também terem um pouquinho dessa experiência? Nós levamos algumas amostras da feira, para eles verem o nível de atendimento dos nossos concorrentes, para eles terem ideia do que está acontecendo no mercado lá fora e eles terem ideia daquilo que nós estamos oferecendo. Nós estamos oferecendo um produto bem equivalente aos nossos concorrentes, mas o nosso diferencial é a qualidade e também o prazo de entrega. Porque uma das reclamações dos nossos clientes que nós pegamos ali na feira foi prazo de entrega. Então, não adianta eu ter um rótulo ou prometer um rótulo e eu não entregar. Então, a nossa primeira reunião pós-Naturaltech foi o seguinte: nós temos grandes concorrentes no mercado, mas nós temos o nosso nicho de mercado, nós temos um grande diferencial que é prazo de entrega, nós temos grandes clientes que estão conosco por causa do nosso comprometimento em relação a prazo de entrega. Tudo, né, Matu? Porque além, quando eu digo que a Novais tem o melhor atendimento do mercado, ela engloba prazo de entrega, engloba qualidade, sim, engloba custo-benefício, né? E engloba a parte técnica. Sim. Né? Então, assim, a Novais, com seus parceiros, IDR, ID, Madrilabel, eles têm o melhor atendimento do mercado. E isso a gente pode conferir, né? Nossos parceiros novos, nossos clientes novos, a gente manda ali um checklist de alguns clientes, né? Mandamos 10, mandamos 20, e você escolhe ali 4, 5 para você ligar e perguntar como que é o atendimento da Novais. Porque isso é que diferencia a gente dos outros, né? Porque equipamento, os outros têm equipamentos tão bons quanto os nossos, né? O que muda é a maneira de fazer, é como você vai fazer isso, né? E graças a Deus a gente tem um know-how muito legal nisso daí. Nossos parceiros, eles não se omitem, eles estão na mesma praça que a gente. Então, assim, quando eu ligo ou quando eu levo uma amostra lá para desenvolver, é um cliente em potencial. Ele sabe que aquilo ali tem que sair bem feitinho e não pode sair de uma forma de que depois, na hora da produção, em série, ele não saia daquele jeito. Ele tem que sair, tem que ser reproduzido daquela maneira para a gente ganhar a fidelidade do cliente. Agora, existem imprevistos, existem coisas que são que fugem do controle.
Mas isso não pode ser regra, que eu acho que é o que acontece, né? Essa empresa aqui atrasa sempre, por quê? Porque sempre tem imprevistos. Como vocês gerenciam e controlam a questão de imprevistos dentro da produção na IDR? A comunicação. Essa semana mesmo a gente teve um atraso de matéria-prima, então de imediato já comuniquei o Theo, aconteceu isso, avisa o cliente que aconteceu isso por isso. Porque a gente sabe que nós estamos lidando com material importado, a guerra tem atrapalhado isso, tem atrasado em alguns momentos, então isso atrapalha exatamente a nossa produção. Então o atraso não é da produção em si, mas é da matéria-prima que tem impactado. Então a gente já avisa diretamente o Theo, porque o cliente não pode ser penalizado por isso. Então a comunicação dentro desses prazos tem que ser comunicado, porque o nosso cliente, ele também deve ter os prazos dele, o cliente final dele, que também deve ser comunicado, porque uma coisa vai impactar a outra, vai virar uma grande cadeia. Então, a comunicação tem que ser de imediato, porque dentro da nossa produção, se isso também não tiver a comunicação interna, não vai chegar a comunicação até o TEL. Então, o imprevisto tem que ser previsto. Então, dentro do nosso gerenciamento de risco, a gente tem trabalhado muito em cima da comunicação. E aí entra uma questão de relacionamento com o cliente, né? Porque se eu tenho um relacionamento de confiança com o cliente, eu tenho uma boa relação com ele, é mais fácil ele aceitar um imprevisto. Como é gerenciado esse relacionamento com os clientes na Novais? A gente faz da seguinte maneira, a gente não mente, nunca. A gente sempre fala a verdade. E às vezes eu ligo, falo, viu, como é que você tá com os seus rótulos? Eu ia te entregar quarta-feira, hoje é sexta. Se eu deixar para sexta-feira, vai te impactar alguma coisa? Não, Theo, não vai. Então, aí a gente às vezes pega aquele material que estava direcionado para ele, redireciona para o outro que não tem esse lead time aí para atender, né, para receber o material. E quando chegar o outro, a gente repõe o do nosso parceiro. Então, isso a gente faz direto. A gente liga para um, liga para o outro, se comunica com um, com o outro. Não, Theo, eu não posso esperar. Esse aqui tem que vir mesmo amanhã, não tem jeito. A gente coloca, entrega. E os imprevistos, eles acontecem mesmo, né? O que segura muito, tanto a Novais, como a IDR, como a Madrilabel, é estoque, né? Hoje em dia você tem que ter um estoque de segurança de matéria-prima. Todos os insumos nossos têm que ter um estoque de segurança, porque a gente não controla o que está fora da empresa, a gente só controla o que está dentro da empresa. E você com estoque de segurança, né? A gente tem outros parceiros de insumos, que são insumos diferentes, né? Esse a gente pode contar com eles, que eles nos entregam rapidinho, ferramenta, clichê, essas outras coisas, mas a matéria-prima você tem necessidade de ter um estoque. E a presença do Theo na fábrica constantemente dá essa maleabilidade, flexibilidade de fazer essa comunicação mais rápida, de articular essa matéria-prima de um material de um cliente para outro e fazer essa comunicação mais ágil. Então, essa presença faz toda a diferença também dentro dessas intercorrências. Que aí entra em jogo e na prática o termo parceria, né? Sim. Porque não é só um cliente. Não, são vários. Porque você está... entre vocês, não é um relacionamento de cliente com fornecedor. Porque você está dentro da fábrica. Você não é dono da fábrica, mas você está dentro acompanhando esse processo. Tudo isso aí, levado para uma feira como a Naturaltech, como a Arno no seu momento, deixa um legado para os seus clientes, deixa uma mensagem para os seus clientes, tanto os atuais, quanto os novos e quanto os antigos também. Qual que seria essa mensagem dessa parceria? O que o cliente tem que saber sobre essa parceria no teu olhar, Theo? Eu acho que se fosse para resumir, teria que ser resumido em confiança. Confiança, porque o pessoal que a gente atende, eles confiam naquilo que a gente fala, naquilo que a gente mostra, naquilo que a gente faz, né? Então, a gente não omite informação, né? Eu sempre falo isso para a Matu. Eu falo, olha, a gente não omite informação. Se o rótulo é feito de uma maneira, na descrição técnica lá, eu explico tudo como é feito o rótulo. E a gente pega algumas especificações de outros clientes que a máquina ela só consegue fazer cromíaco e 4 pantones.
Lá na descrição tem 6 Pantone e mais cromia. Como é que ela faz? Como é que ele faz isso? Entendeu? Ah, tem mais um hot stamp. Não tem. Mas não adianta você fazer isso, porque o cara que pega a amostra em mãos depois, ele vai descobrir, ele sabe, né? Então não, a Novais com seus parceiros, ela, se tiver que abrir ali a ficha, a nossa receita ali, a gente abre sem problema nenhum, é feito assim, 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 dessa maneira que é feito, porque isso não é uma coisa específica minha. Ele vai ter o jeito dele de fabricar, ele vai ter o outro, e se ele se mostrar mais competente do que eu na parte comercial, ele vai pegar o cliente. Isso depende de eu omitir informação ou não. Então a gente joga do mais limpo possível para ter essa confiança, credibilidade, né? Essas coisas não acontecem da noite para o dia. Para você, Matou, qual que é a mensagem dessa parceria que deveria ser transmitida para os clientes? Eu acho que a segurança da parte técnica, porque nós temos a rastreabilidade da matéria-prima, que tem toda uma descrição da necessidade do cliente, que não é só uma descrição inicial, mas tem uma rastreabilidade do tipo do material, da cola, da fixação, que vai atender essa necessidade do cliente, e depois tem toda essa parte das cores e tudo mais. Então, o que a gente via na feira? Por que o cliente estava decepcionado? Porque essa parte técnica não era bem atendida dentro da necessidade dele. Então, a confiança dentro dessa parte técnica, nós temos dentro disso, dentro dos nossos parceiros também, desde os nossos fornecedores, com a nossa parceria comercial, que vai fazer essa rastreabilidade para fazer esse atendimento. Então, essa segurança e confiança dessa parte técnica vai fazer esse atendimento de excelência. Teve uma coisa engraçada na feira. A Matu estava atendendo uma pessoa lá e eu atendendo a fábrica, e eu vi que ela estava ali conversando e olhando para mim ir lá, mas não estava dando tempo. E eu ouvi a pessoa falar que estava com mais de 200 OPs parada por falta de rótulos. Nossa. E aí depois o pessoal da Madrid tinha ido embora, né? Aí o Enio chegou, aí o Enio mostrou para mim, falou, Theo, ele falou que o fornecedor dele não consegue fazer essa cor, que essa cor não dá para fazer. Então, assim, umas coisas que, às vezes, né, a empresa, ela, por falta de capacidade técnica, porque é falta de conhecimento técnico isso, ele não conseguir fazer uma coisa, ele falar, não dá para fazer isso aqui, essa cor não dá. Não existe. Se a cor existe, você consegue fazer. Pelo menos você tem que ter a capacidade daquilo que você falou. A máquina dele talvez não chega nessa cor. E ele ofereceu. Então aí que está o outro problema, né? Eu acho que o maior problema talvez seja esse mesmo. Porque, olha, eu preciso que você reproduza essa cor. Você consegue reproduzir? Obviamente que dá para reproduzir. Vai dar trabalho, vai demandar tempo de máquina, setup de máquina, 2, 3 horas ali com o colorista fazendo as cores, mas que dá para fazer, dá. Matou, onde que está a IDR? Onde que o pessoal consiga contato com vocês também para conhecer, talvez para visitar a fábrica, para estar mais perto de vocês? Nós estamos na cidade de Valinhos, que é interior de São Paulo. Nós podemos ser encontrados no Instagram também e através da Novais, dentro do Instagram de Novais, do site da Novais, nós podemos ser encontrados. Estamos de portas abertas para visitas também, qualquer consulta, estamos à disposição. Então a gente brincou até com o Enio em algum momento, né? Que é um casamento, né? Quanto tempo mais tem esse casamento pela frente? Eu espero que muito tempo. A gente está casado aí com a IDR, com a ID, né? Com a Madrid lá também. Então eu espero que esses casamentos aí perdurem por muito tempo. Eu não pretendo me aposentar. Então, enquanto eles estiverem ali, a gente vai estar casado, com certeza. Muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui. Mais um episódio com conteúdo bacana. Pessoal, vocês têm que acompanhar o podcast Sem Rótulos, porque aqui trazemos informações sobre esse mundo que é um mundo diferente, que é interessante para você e que tem pessoas muito capacitadas, muito qualificadas para fazer isso. Uma mensagem final, Theo, para encerrar? Eu gostaria muito que vocês acompanhassem os nossos podcasts aqui, né, no Sem Rótulos.
Deixe suas perguntas, deixe suas observações, curta bastante e vá acompanhando, porque sempre a gente vai estar trazendo informações e notícias importantes sobre o mercado em si e como se faz ali para... Não vou ensinar, a gente aqui não tem pretensão de ensinar ninguém, mas aprender junto com vocês, né? Às vezes você tem uma dificuldade, uma dúvida, contate a Novais lá, que a Novais vai ter o maior prazer. Nossa equipe está lá de portas abertas para atender vocês da melhor maneira possível. Matu, você vai ter que convidar todo o pessoal que eu vi lá na fábrica para assistir esse episódio aqui também e os outros. Então, por favor, faça esse convite. Com certeza, é um prazer fazer parte desse podcast, é um prazer contribuir com a qualidade em rótulos da Novais, é um prazer contribuir, convidá-los a todos a fazer parte da Novais, desse podcast, e venham contribuir com a sua participação e no seu like, vem fazer parte da Novais e no podcast. Pessoal, o convite está feito, mais um episódio encerrado, mas a gente não para. Vai ter mais e eu espero vocês nos próximos.